Moleque, moleque, moleque. Você é um moleque, você é moleque. Moleque, 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 moleque. Fala pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live do Teologia para o Povo. Confirma para mim áudio e vídeo se tá tudo ok. Áudio e vídeo, firmeza? Tudo ok? Amém, sejam bem-vindos. Ainda estamos na marola do sábado, o conteúdo aí já assistido exaustivamente por mais de 80 mil irmãos. Não, 85 mil irmãos. 7 mil ao vivo no sábado, mais 78 mil posteriormente no YouTube. Feliz e empolgado com a sede de vocês. Deus é fiel, Deus é bom. É muito bom ver o povo de Deus querer ser educado na justiça, né? Ter fome por conhecimento, ter fome teológica, ter fome bíblica. E hoje o assunto é motivo de discussão nas melhores famílias evangélicas dessa nação. Uma vez salvo, salvo para sempre? É uma boa pergunta. Só um minuto. Geralmente, essa discussão também é encabeçada pelos sem-vergonhas evangélicos. Sabe? Tem os sem-vergonhas evangélicos, né? Na live de ontem a gente tratou o quê? Sobre o pecadinho e o pecadão. Quem diz que o pecadinho é igual ao pecadão é quem comete pecadão. Quem diz também salvo para sempre é quem sabe que não é salvo. E ele precisa de uma justificativa racional, filosófica, teológica ou algum respaldo bíblico que dê a ele um tipo de segurança que o próprio estilo de vida dele não dá. Ele tem um estilo de vida pecaminoso, mundano, desviado, e diz, as obras não salvam. Aí quem diz isso é adúltero, quem diz isso mente, rouba, trai, é infiel, é inconstante, não é comprometido com a obra de Deus. Por que você não faz a obra de Deus? Porque salvação não é mérito, salvação é graça. Ou seja, todos os canalhas usam a justificativa que o pecadinho é igual ao pecadão e o evangélico sem vergonha é salvo porque salvação não depende das obras. Tudo pilantra. Vale uma cibalena, como diz o meu Nordeste. Não confio em gente assim. Sabe por quê? Porque quem é salvo não está discutindo salvação. Os safados gostam muito de usar assim, ó, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Nem citar a Bíblia direito ele sabe. Aquele que pensa está de pé. Quem está de pé, e quem está de pé frutifica. Quem pensa está de pé é o que acha que conhece Deus porque leu a Bíblia, acha que conhece Deus porque fez um seminário de teologia, acha que conhece Deus porque é diácono de uma igreja.
é o que pensa, é o que tem o ilusionismo, tá? Que acha que é de Deus porque tem 20 anos de crente. Mas 20 anos de crente que demonstra que você se parece mais com o diabo do que com Jesus, eu pergunto para você, que diabo de salvação é essa? Que você é salvo e você não vai se tornar semelhante ao Deus que te salva. Vamos falar de predestinação? Como que Deus vai predestinar alguém que se parece com o diabo? Então, eu quero lançar o primeiro fundamento de segurança da salvação. Pastor Anderson, a salvação se perde? Não. Salvação não se perde. Mas o foco da discussão não é sobre salvação, é sobre quem é salvo. A gente está discutindo a partir da perspectiva errada. Salvação se perde? Não. Mas todo mundo é salvo? Pergunta é essa. Esse é o foco. Quem é o salvo? O que define um salvo? Quais os atributos de um salvo? Que a salvação não se perde, temos certeza bíblica e teológica que não. A pergunta agora é: quem a Bíblia define e afirma que é um salvo? Qual o estilo de vida de um salvo? Qual o caráter de um salvo? Qual a prática de um salvo? Porque para toda salvação existe uma extensão. Para toda salvação existe uma evidência. Por que nós somos evangélicos? Porque cremos no Evangelho. Ou seja, era para ter evidência. Mas a gente está aí, lutando contra a homossexualidade e tolerando amantes, adultérios e traições e tudo isso na casa do Senhor para a nossa vergonha. O livro de Jonas, capítulo 2, verso 9, está escrito: a salvação pertence ao Senhor. Vapo, encerra o assunto. Quando o assunto é salvação, ninguém se mete. Salvação pertence ao Senhor. Condenação pertence ao Senhor. Por isso, nós podemos julgar, mas não podemos condenar. Mateus capítulo 7. Quem aqui está caindo de paraquedas não pegou essa aula que eu dei através de uma live. Mateus capítulo 7, o Senhor diz: não julgueis. Mateus capítulo 7, verso 6, Jesus julga chamando pessoas de cães e de porcos. Não jogue sua pérolas aos cães e aos porcos. Então, será que não entendemos o texto? Jesus está se contradizendo? Não. O sentido da fala de Jesus no contexto judaico é do conceito hipócrita que você nem usufrui da salvação e quer ser vigilante da salvação alheia. Nem entra, nem deixa entrar. Então, até porque João capítulo 7, se não me falha a memória, diz que deve se julgar com a reta justiça, a justiça de Deus, como Deus enxerga a situação. Então, a gente julga comportamentos, procedimentos, a gente não julga condenatoriamente pessoas, não é. Porque abrir a Bíblia e pregar, crer, viver o que está na Bíblia é julgar, pô. Como que você vai combater pecado? Por exemplo, todos nós somos contra a homossexualidade, cristãos clássicos e bíblicos. E afirmar que homossexualidade é pecado não é julgar? Dentro do conceito do politicamente correto? Para eles a gente está julgando, para a Bíblia a gente está julgando não pessoas, estamos julgando comportamentos, estilos de vida pecaminoso. É assim, ó. O que a gente diz para o homossexual? Ei! Eu te amo, Deus te ama, mas você permanece errado. É isso aqui que é o julgamento cristão saudável. Eu discordo de você. Você está errado. Você está no pecado. Mas eu não julgo a pessoa e o seu destino eterno. Eu não posso afirmar quem está salvo. Eu não posso afirmar quem está condenado. Por exemplo, dentro dessa questão da complexidade da salvação,
nem toda salvação necessita ser evidenciada por um estilo de vida. Por exemplo, é o ladrão da cruz, que alguns afirmam que o nome dele era Dimas, salvo aos 49 do segundo tempo. Não precisou ter vida de salvo para ser salvo. Foi salvo, ponto final. Nem teve tempo de viver em santidade. Então, esse tipo de surpresa nós teremos, que é gente que viveu em pecado, sendo salvo aos 49 do segundo tempo, e gente que era evangélica sendo condenada ao fogo eterno. Vai ter pastor no inferno, presbítero, diácono, crente, vai ter católico no céu, vai ter gente ateu que clamou o Senhor no leito do hospital e foi salvo, vai ter suicida que o diabo levou ele até uma ponte, mas depois de pular, o diabo deixou ele pular sozinho, e a gente não sabe o que uma pessoa em suicídio falou para Deus, nem o suicídio podemos julgar. O que a pessoa disse? Imagina, o diabo pega a depressão que a pessoa está tendo, né, quimicamente falando, no seu corpo, na sua fisiologia, na sua mente. Você pega aí, dá um Google, mente de uma pessoa sã, mente de uma pessoa deprimida, o cérebro, né? E você vai ver o quão intoxicado está o cérebro de uma pessoa que está em depressão. E o diabo aproveita dessa depressão, incentiva a pessoa a tirar a própria vida. A pessoa vai para um prédio, a pessoa vai para uma ponte. Aí o diabo engana a pessoa com aquela depressão, faz ela tirar a própria vida, mas quando a pessoa pula, ela não pula mais com o diabo, porque o diabo ficou lá em cima rindo da destruição daquela vida. Mas imagina, até aquela vida pular e, infelizmente, cair no chão, o que ela disse? Imagina, estou aqui arrepiado, irmão, querendo chorar. Imagina o que aquela pessoa disse. Imagina se essa pessoa não clamou, Senhor, misericórdia, tu me destes a vida e eu estou tirando o maior presente que tu me destes. Não está escrito na Bíblia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Uma coisa é um crente premeditar a sua morte achando que isso está incluído no perdão de Deus. Outra coisa é uma pessoa sem entendimento, tirar a vida e mesmo assim, diante da morte, clamar ao Senhor por salvação. E não podemos entrar nessa seara. Na eternidade a gente vai ter tanta surpresa, gente. Gente crente fora e talvez gente que a gente achou que não seria do Senhor, salva. Porque a salvação pertence ao Senhor. Jonas, capítulo 2, verso 9. E olha só, por que você diz, pastor Anderson, que nós teremos surpresas? Jesus Cristo disse, eu li esse texto ontem, em Mateus 7, que o usado não necessariamente é aprovado. Que a unção não é aprovação, porque a unção não pertence a nós, a unção pertence ao Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. O dom é do Espírito Santo, o Espírito Santo dá a quem ele quer, como ele quer. Mas não necessariamente o dom vem com um plus da aprovação. Eu posso ter a unção que não é minha, é dele, foi imputada a mim, mas o uso dessa unção, como eu estou me relacionando com ela, que vai definir se eu sou aprovado ou rejeitado. Então, ser usado não é ser aprovado. Ter unção não é ter salvação. Dom é diferente de caráter, ok? Por isso que vocês sempre me perguntam, pastor, e as línguas estranhas, oração em línguas, é evidência de eu ser cheio do Espírito? Não. É uma evidência, mas a maior evidência do batismo com o Espírito Santo é o caráter do Espírito Santo, através do fruto do Espírito. Como Paulo fala em uma das suas cartas. Então, no capítulo 7 de Mateus, está lá, olha, entrai pela porta, 7:13, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Ou seja, aqui eu já abro um parêntese. Todos podem ser salvos, mas não é qualquer um que é salvo. Poucos encontram a porta que é estreita. Está escrito. Aí aqui no 15 ele vai dizer, acautelai-vos os falsos profetas, bababá, bababá. Verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não adianta ser evangélico, não adianta ter Bíblia, e nem adianta ser calvinista, né, que vai acreditar na doutrina da eleição incondicional e da predestinação para a salvação. Então, para ser salvo, só basta crer na predestinação? Para ser salvo, então, eu vou sair da bola de neve e entrar na presbiteriana? É isso? Só basta uma confissão de fé, é somente abraçar uma doutrina que crê na segurança da salvação para que eu esteja salvo? Não existe nenhum atributo, né, que confirme essa salvação? Nem todo que é evangélico, nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todos os que cantam no domingo entrarão no reino, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Por exemplo, um atributo aqui. Uma vez salvo, salvo para sempre, pastor Anderson? Salvo para sempre. A pergunta é, quem é o salvo? Primeiro atributo, salvo é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Salvo é aqueles que crescem em agradar a Deus. Não existe salvo inútil, não existe salvo em pecado, não existe salvo que se parece com o diabo. Tiago disse, o Felipe bem colocou aqui, Tiago disse que os demônios creem, tremem. Então não adianta crer nominalmente, não adianta dizer eu sou católico, eu sou evangélico e não ter fé a partir do estilo de vida. O salvo tem fé também a partir do estilo de vida. Ele não abusa da graça. E no verso 22 diz que os ungidos pelo Espírito Santo fizeram sinais, curas e maravilhas. Mateus 7, 22 e 23 ali. E o Senhor dirá, eu não vos conheço, aparta-se de mim. Tá? O bispo Riley, J.C. Riley, um bispo anglicano do século XVIII. Tem um livro dele, Santidade sem a qual não veremos o Senhor. Um livrão, parece uma Bíblia, um dos livros mais espetaculares que eu li. Ele tem uma fala no livro, irmão, meu Deus, que desesperador. Ele diz, olha, a Bíblia fala de eleição por meio da santificação e de predestinação à conformidade com a imagem do Filho de Deus. Se faltarem esses ingredientes, é perda de tempo falar em eleição. Então vamos pegar aqui, santificação é uma doutrina, predestinação é uma doutrina, eleição é uma doutrina. O bispo Riley, reformado, disse, olha, como eu entendo essa fala do bispo Riley, não adianta ser reformado e ter caráter deformado. Não adianta ter muita Bíblia e muita teologia e não crescer em semelhança com Jesus. Ele já encerrou o assunto dizendo, olha, toda vez que a Bíblia for falar de eleição, ela vai falar de santificação. Toda vez que a Bíblia for falar de predestinação, ela vai falar da conformidade com o caráter do Filho de Deus. Faltou esses ingredientes, é perda de tempo discutir, pô. Como que um canalha gospel, um evangélico sem caráter vai dizer, não perde salvação, sendo que o cara não se parece com Deus, com os amigos de Deus, com os filhos de Deus, com Jesus. O próprio bispo Riley, nesse livro, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, diz, olha, alguém que não amou a santidade de Deus na terra, o que pensa que irá fazer no céu? Porque cada pessoa, cada milímetro de ar respirado naquele lugar é santo. Que mesa você vai sentar? O bispo pergunta. A mesa de Paulo, a mesa de João, a mesa de Tiago? Como que você ama o pecado e ousa ir para um lugar que cada milímetro quadrado é santo? Com quem você vai ter conversas carnais na eternidade?
Com quem você vai ficar assistindo Big Brother, vendo pornografia e falando imoralidade? Quem vai estar no céu que não é santo e não ama a santidade do Senhor? O que você quer fazer lá, ele disse, você não vai ter companhia, você não vai ter amigos num céu santo e perfeito se aqui na terra você ama o que Deus odeia. Então, gente, a salvação não perde a partir da segurança que existe evidência de salvação. João disse, nós temos uma certeza que passamos da morte para a vida. Amamos os irmãos. Paulo disse, nós fomos transplantados do reino das trevas, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a obra não salva, eu sempre afirmo isso, mas a obra é evidência de salvação. Não existe salvação para inutilidade. Mateus capítulo 25, eu nem coloquei aqui no roteiro, mas está lá. A prática da justiça social, está lá no texto, foi justiça social, não foi nem evangelismo. Eu vou ler para você não ficar aí dizendo que é minha opinião. Porque a gente pensa que a justiça social é lulismo, é Bolsa Família. Não, olha, dá de comer, não é evangelho é pregar as boas novas. E a fome é surda? A fome é surda, macho. Como que você vai dar Bíblia para alguém que você não matou a fome se a pessoa está passando fome? Como assim resolver o problema não é pregação? Claro que é. Olha, o Senhor não mandou a gente converter, o Senhor mandou a gente pregar o Evangelho do Reino. Conversão é com Ele. Ele mandou a gente pregar, e a pregação envolve as boas obras de justiça, e não só a pregação da justiça. Então vai ter momentos que a gente vai pregar com palavras, mas vai ter momentos que a gente só vai cuidar do quarteto da vulnerabilidade. Vai ter momentos que a gente, em silêncio, sem pregar uma palavra, vai cuidar do pobre, do órfão, do estrangeiro e da viúva. Quarteto da vulnerabilidade. Gente, a gente já entrou em cada situação, contexto. A gente no Natal fez um Natal para profissionais do sexo, transexuais, travestis, garotas de programa. Não falamos um versículo, só pagamos o jantar, pagamos o ônibus e tal, e estávamos lá, amando aquelas pessoas independentes do seu estilo de vida. Espalha assim, como assim uma igreja nos amando, como assim um pastor com o próprio recurso dele fazendo a justiça social. Sem querer pregar eu já estou pregando, sem querer converter eu já estou convertendo. Todos os meses está tendo batismo na nossa igreja, e vem por causa dos 30 projetos que a gente está liderando. Não é que a gente está fazendo culto na praça e pregando, abrindo Bíblia. Não, a gente entende que o agir também é pregar. E eu aprendi com Mateus capítulo 25. Jesus não cobrou, disse, olha, você não pregou, você não evangelizou, você não fez missões. O Senhor disse, olha, eu estava preso, faminto e com fome, e com sede. É o que diz Jesus em Mateus capítulo 25. Ele não perguntou se a gente fez missões. Ele não perguntou se a gente abriu igreja, se a gente evangelizou. Ele diz, bodes para a esquerda, ovelhas para a direita. Eu tive fome, vocês me deram, vocês não, de comer, de vestir. Eu estava estrangeiro e vocês me hospedaram, vocês não. Eu estava com sede, vocês me deram de beber, vocês não. Eu estava nu e vocês me vestiram, vocês não. Eu adoeci, vocês me visitaram, vocês não. Eu estive na prisão, vocês foram me ver, vocês não. Tanto os bodes quanto as ovelhas de Mateus capítulo 25 perguntaram, quando foi que te vimos? Ou que não te vimos? E o Senhor disse, quando vocês fizeram ou deixaram de fazer pelos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os invisíveis, os vulneráveis, os marginalizados da vida. Então olha só, Jesus está falando que o salvo tem obra de salvação. Sabe o que é bacana aqui em Mateus 25? Que o bem e o mal eram inconscientes. O bode não sabia que tinha praticado o mal. A negligência é tão má quanto a ação maligna.
O bode de Mateus 25, ele não fez o mal, ele só se omitiu em fazer o bem, e já é pecado diante de Deus. Acho que é Tiago que diz, né? Aquele que sabe que deve fazer o bem e não peca, esse comete pecado. O bode não tinha consciência do mal praticado pela negligência. A ovelha também não tinha consciência do bem praticado. Porque olha que fantástico. Tanto o mal quanto o bem, ele pode ser praticado numa intensidade tão violenta que ele pode já fazer parte do DNA, do caráter daquela pessoa. A ovelha de Jesus progressivamente faz o bem sem contabilidade. Olha, 1980 eu distribuí 100 cestas básicas. Não, ela vai praticando bem não para ser salva e aceita. Ela vai fazendo bem porque foi salva e aceita. É o oposto. Porque Jesus me tornou, eu faço. E o bode quer fazer para ser. Por isso que dá ruim. Então, guarde isso. Não se escore na falácia que porque a obra não salva, ela não é requisitada. Ela é requisitada como evidência que você foi salvo. Por exemplo, vocês usam Efésios 2 para confirmar a salvação. Vamos lá. Efésios 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha o 10, contradizendo a lógica de quem usa o 9 para dizer que é salvo sem necessidade das obras. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha aí, ó. A obra não salva. Verso 9 diz, somos salvos pela fé, sem obras, para que ninguém se glorie. No 10 está dizendo, nós somos feituras de Deus, criados em Jesus para boas obras, que Deus preparou. Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. Então, não tem contradição entre salvação e obra. A gente não é salvo pela obra, mas a obra é afirmação de salvação. É o meu DNA de salvação. É uma maneira de você olhar para alguém. É óbvio que tem o outro extremo, né? Tem o irmão que quer afirmar que é salvo sem as obras, e vai ter o irmão que está dizendo que pelas obras será salvo. Não, a gente tem que ter equilíbrio. É como a igreja não é só congregação, ela também é missão. Mas se ela for só missão, ela vira missão integral, ideologia, Ariovaldo Ramos. Tu viu aí a ladeira abaixo que esses teólogos da TMI seguiram. Justiça social, justiça social, justiça social. Deixaram a doutrina, deixaram a Bíblia e ficaram só com a justiça social. A igreja é um mix de congregação e missão. A congregação não pode ser mais relevante que a missão, senão a gente vira um museu de santos, e a gente não pode ser só obra social, senão a gente vira ativista, Lula livre e abaixo o capitalismo. Os dois. Congregar, agir. Agir, congregar. Congregar, agir. Agir, congregar. Missão e congregação andando de mãos unidas. Mas infelizmente não é assim. 2011, a Receita Federal afirmou que mais de 22 bilhões de reais
foram arrecadados pela Igreja Evangélica e Católica no ano. Isso o que foi registrado, ok? E agências missionárias fizeram uma pesquisa de ouvir a ONG, né? Gostei. Agências missionárias fizeram uma pesquisa de quanto a Igreja Evangélica investiu em missões naquele mesmo ano de 2011. Chuta, 95 milhões de reais foram investidos na natureza da existência da igreja. A igreja existe para missões, para salvar. 22 bilhões foram arrecadados e 22 bilhões foram arrecadados, 95 milhões foram investidos em projetos sociais e obra missionária. A pergunta é, onde que está o dinheiro de Jesus? Está vendo o desequilíbrio entre missão e congregação? Estou usando esse exemplo para falar que você é esse mix, você é crente salvo, mas salvo para praticar a salvação. Você não é salvo para ser inútil, você é salvo para andar em boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Aqui tem um texto em Romanos capítulo 8 que afirma o que o bispo Riley falou sobre não podemos falar de eleição, predestinação e salvação sem a conformidade ao caráter do Filho de Deus. Não podemos ser teologicamente reformados e moralmente deformados. Paulo embasa essa fala, ou o bispo Riley tira da fala de Paulo esse embasamento em Romanos capítulo 8, verso 28. Eu quebrei esse biscoito aqui, né, na semana passada. Olha, todas as coisas cooperam para o bem. Ponto. Mentira. Folclore e gospel. Coopera não. Não coopera. Respeita a Bíblia, respeita o texto. O texto diz, sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. E o que Jesus Cristo disse? Aqueles que me amam são aqueles que obedecem os meus mandamentos. Vamos lá. Cooperam para o bem dos que me amam. Primeiro ponto. Segundo ponto, dos que foram chamados. Terceiro ponto, segundo o seu propósito. Então, você só pode ser salvo se você ama Deus, foi chamado por Deus para salvação, para boas obras, para santificação e justiça e para o propósito de Deus, que é pregar o Evangelho, pregar as boas novas, praticar a justiça social, porque a verdade da doutrina da justificação só é real o quê? Existe um escrito de dívida, Paulo falou. Jesus pagou e nos justificou por meio desse pagamento. Ele imputou a nós a justiça dele. Então eu não sou justo, me foi imputado justiça, é diferente. Ninguém pode dizer sou justo, é só figura de linguagem dizer sou justo. Ninguém é justo porque a nossa natureza depravou-se essencialmente por causa do pecado original de Adão. Então a Bíblia diz, Paulo diz que a justiça de Deus, mediante o pagamento que ele fez do nosso débito, nos foi imputado. O que é imputar? É ser a partir da influência de outrem. É até uma linguagem jurídica isso, imputou ao outro. Então, por exemplo, você se tornou rico, não porque trabalhou, mas porque a herança do teu pai te foi comunicada, te foi imputada. Então, assim, olha, ser santo é entender que a santidade não tem fonte em mim, ela é imputada. Ser justo é entender que a justiça não nasce em mim, ela nasce na fonte, ela nasce em Cristo, ok? Então, se é Jesus que salva, Jesus imputa a natureza dele a nós. Então, se eu digo que sou salvo e o caráter de quem me salvou não está sendo imputado a mim, comunicado a mim, se Jesus não está sendo impresso no que o Anderson é, e eu tenho 22 anos de fé, se depois de 22 anos eu continuo sendo a mesma pessoa do primeiro ano de salvação, não estou salvo. É uma equação óbvia. Se passa 22 anos e o Anderson ainda é o Anderson, se passa 22 anos e o Anderson ainda agrada ao maligno ao invés de agradar a Deus, não há salvação nisso. Uma coisa é Dima ser salvo aos 49 e não precisar ter
obras de justiça. Outra coisa é o Anderson estar no jogo, no reino, há 22 anos, como se não tivesse. Fé dominical, semana ateísta. É isso que a gente está vivendo. Crente ao domingo, incrédulo durante a semana. Estilo de vida cristocêntrico no culto, estilo de vida ateísta durante a semana. Mas vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, foram chamados segundo seu propósito. 3 atributos para um salvo. Verso 9, olha que lindo. Porque os que antes ele conheceu, ou seja, o Senhor nos conhece desde a eternidade passada. Ele predestinou. Mas olha só, aqui ficou claro, a gente pode usar a questão da predestinação de maneira errônea, se opor ao pensamento de Calvino ou da teologia reformada sobre isso, mas Paulo aqui foi claro, irmão. Se calvinismo não é só 5 solas, calvinismo não é só predestinação e eleição, é uma cosmovisão, é uma interpretação de todo o evangelho de Deus, né? Abraham Kuyper elevou o calvinismo a nível científico na Holanda, então não se trata de calvinismo é predestinação, não, vai estudar mais, vai ler mais um pouco. E o próprio Spurgeon disse, eu não creio no calvinismo pelo calvinismo, mas porque calvinismo é evangelho. Ou seja, quando você vai doutrinariamente ler o arcabouço todo do pensamento reformado, não tem como refutar. Por exemplo, vamos lá, calvinismo prático. E olha que eu não me considero... para mim é complexo também. As pessoas perguntam, pastor, tu está bebendo diretamente da teologia reformada, é calvinista? Eu não sei responder ainda para você. Eu sou biblicista. Se o calvinismo é coerente com aquilo que está escrito, e é mais coerente que o arminianismo, óbvio, né? Que a minha tendência teológica é essa. Mas eu esqueci que eu queria falar, gente. Ai, meu Deus, me fugiu aqui. Oh, meu Deus. Esqueci. Mas vamos voltar aqui. Tá, lembrei. Paulo está dizendo que não existe a predestinação sem a conformidade. Então vamos lá. Calvinismo prático. Para quem é e para quem não é calvinismo. Não concordo que Deus elege ninguém não, pastor. Nem predestina não. Eu sei que é doloroso e complexo também. É muito difícil. Mas tem textos bíblicos tão absolutos sobre o querer de Deus. Por exemplo, ele manda Moisés libertar o povo, mas diz para Moisés que já endureceu o coração de Faraó. Ou seja, Deus sabe e Deus não quer que Faraó liberte o povo. Olha que loucura. Liberta meu povo. Mas o povo não vai ser liberto porque Deus já endureceu o coração do Faraó. Calvinismo prático. Pegue 100 irmãos que você conhece na igreja e tente encontrar eles daqui a 10 anos. Os que perseveraram não serão todos. 10 vão sobrar. Aí você pode dizer, foram eles que desistiram de Deus. Tá bom, é concebível. Mas será também o oposto não é válido? Que Deus não os chamou? A Bíblia está mentindo, irmão, quando Deus diz, eu vou levantar o libertador do meu povo, vá libertar meu povo. Mas a libertação do povo ela não vai acontecer porque Deus já endureceu o coração do faraó, irmão. Então, é muito complexo, por isso a gente tem que ser estudante da palavra de Deus e de uma teologia saudável. A gente não pode dizer, eu acho. É complexo para mim, pô. E eu tô abrindo meu coração pro seu, ué. Por exemplo, se salvação dependesse do querer, tava todo mundo santo, pô. Tu tava compondo a Trindade. Se tudo que tu quisesse para tua fé, tu obtivesse.
Mas vamos lá. Paulo aqui fundamentou algo extraordinário. Vamos parar de discutir se salvação ganha, se salvação perde, quem é eleito, quem não é eleito. Por quê, irmão? É mais gente inútil que está discutindo se salvação perde. Gente útil está dando fruto. Gente inútil está discutindo, sem querer mudança. Olha o que Paulo disse. Porque o que antes conheceu, também predestinou para a salvação? Não é isso que diz o texto. Predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Olha a diferença. Olha que diferença. Deus predestina para a salvação, mas se Deus predestina para a salvação, ele não predestina em desconformidade com Jesus. Só há, biblicamente, uma destinação de salvação se o salvo se torna semelhante a Jesus. E os que predestinou, também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Tu percebe que é passado, é ato feito? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou o seu próprio filho, antes entregou por nós e tal. Quem tentará acusação? Quem é que condena? Paulo, em outra passagem, diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ou seja, salvação é uma firmeza no espírito do crente. Salvação é foro privado, na sua essência, entre o Salvador e o salvo. Eu só posso ver os reflexos da salvação e da condenação. O sujo produz mais sujeira e o justo produz mais justiça. Eu posso olhar isso, mas não posso emitir a sentença sobre inocência e culpa eterna de ninguém. E um texto muito mais complexo, irmão, que alguns de vocês podem dizer: não se perde salvação. Depende de quem você está chamando de salvo. Hebreus capítulo 10, para eu encerrar essa live por hoje. Hebreus 10. Eu vou ler toda a carta para a gente pegar o cenário todo. Hebreus 10, 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, que eram os sacrifícios que o sumo sacerdote fazia anualmente para o perdão dos próprios pecados e dos pecados de Israel. Verso 5. Por isso, entrando no mundo, diz Jesus, né? Sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui que vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, não te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis que aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, tira a lei para estabelecer a graça em Jesus. Tira a antiga aliança que conduzia, mas não transformava, e traz a nova aliança que vai transformar e não apenas conduzir. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feito só uma vez, para sempre. Assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. A lei não tirava pecado, só cobria. Jesus tirou. João Batista exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos
por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha só, com uma só oferta, seu sangue e seu corpo, aperfeiçoou para sempre quem? Quem está sendo salvo? Não, quem está sendo santificado. E santificação é resposta à justificação. Quem é salvo? Não podemos julgar, mas como podemos avaliar? Jesus fez um ato perfeito, eterno e absoluto. E todo aquele que vive em seu sacrifício foi aperfeiçoado em santidade para sempre. Então a timeline de aclive, não de declive. Quanto mais os anos de um crente passa, mais ele sobe, não desce. Se tem crente descendo dizendo que é salvo, é mentira, blasfêmia, insulto ao bom senso, à palavra e ao evangelho. Crente sobe, crente não desce, porque Jesus já fez, não vai fazer de novo. Não tem como perdoar 100 vezes a mesma pessoa. Ela já foi perdoada, lavada pelo sangue. E quando ele insulta o sangue pelo qual ele foi lavado, não tem outro sacrifício para ser feito, ok? Verso 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só, gente, a lei estava nas pedras. Agora vai sair das pedras e vai vir para o coração. Quem é o salvo? É aquele que tem a lei no coração e no entendimento, segundo o texto. Porém, minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Onde há remissão deste, não há mais sacrifício pelo pecado. Ou seja, quem está vivendo em pecado não abraçou o sacrifício que foi feito, porque o sacrifício anula pecado. Então, quem vive em pecado, falei isso aqui para você ontem. João, capítulo 1 diz, quem diz que não tem pecado faz dele um mentiroso. 1 João, capítulo 3 diz, aquele que vive em pecado nunca o viu e nem o conheceu. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amor e boas obras, evidência de salvação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, sinal de salvação. A igreja está em crise, mas ela ainda é igreja. Sempre teve em crise, mas sempre tem um povo remanescente. Crente congrega, por mais decepcionado que esteja, ele pode ficar afastado momentaneamente, mas ele deseja koinonia. Se ele não deseja koinonia, sinal evidente que ele não é salvo. Quem é salvo quer irmãos. Quem é salvo quer congregar. Quem é salvo presta contas. Quem é salvo confessa pecado. Quem é salvo ceia. Quem é salvo adora. Quem é salvo segue a Bíblia. Agora o pau quebra. Verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, pecamos acidentalmente. Quem é o salvo, pastor Anderson? Gente, santidade não salva. Santidade é evidência de salvação. Santidade não salva, mas santidade é evidência de salvação. Por quê? Verso 26 de Hebreus, capítulo 10. Se pecarmos voluntariamente, se há pecado voluntário, não há novo nascimento. O novo nascimento também é provado pelo pecado acidental. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não tem outro Jesus para morrer no teu lugar. Se tu não honra o Jesus que já morreu, tu não honra mais nada. Já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha os ursinhos carinhosos com a tesoura querendo rasgar do Novo Testamento.
Nova aliança em Jesus. Só sobra uma expectativa horrível de juízo, ardor do fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo vocês acham que é merecedor aquele que pisa o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e fizer abuso ao Espírito da graça? Gente, é por isso que eu falo para vocês que não existe pastor abusador nem pastor adúltero, não nasceu de novo. E pode ser salvo. Depende do seu coração diante de Deus, mas está aqui, irmão. Como que eu, Anderson, justifico na eternidade que era pastor e transei com 30 filhas de Deus usando o meu pastoreio? Tá aqui, ó. Se alguém quebrava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, que maior castigo você acha que é merecedor aquele que pisa o Filho de Deus? Quem pisa o Filho de Deus? Quem desonra o sacrifício? Porque essas moças, além de serem filhas de Deus, são minhas irmãs e meu próximo. E a Bíblia mandou eu amar os irmãos, amar o próximo e amar a Deus. Pisei o Filho de Deus, profanei o sangue da aliança, que eu estou aliançado e que elas estão aliançadas, e fiz agravo, fiz agressão ao Espírito da graça que habita em mim. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, o Senhor julgará o seu povo, o Senhor julgará o seu povo. E os pastores mentirosos estão dizendo que juízo de crente é para galardão. Não, irmão. Você só vai saber quem é o crente no final. Todos seremos julgados. Haverá juízo para galardão, mas o juízo ele será universal, até para você ver que nem todo evangélico era crente. Verso 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou seja, alguém perdeu salvação. Não perdeu, nunca foi. E como saber quem nunca foi? Evidência. Quem vive em pecado, quem desonra o sacrifício de Jesus, quem desonra a habitação do Espírito Santo, quem não ama o próximo, quem destrói a vida, quem agride esposa, quem trai, quem mente, quem diz que é salvo e não pratica as obras da salvação. Esses perdem o que nunca ganharam. Essa é a questão. Pastor, perde? Nunca. Mas o que é um salvo? Se o salvo tem um estilo de vida, quem diz que é salvo e não tem um estilo de vida, está perdendo o que nunca ganhou. É simples. Não sei se você entendeu o que eu quero dizer. A salvação perde para quem nunca teve. Porque quem tem salvação tem estilo de vida de salvo. E aqui não é para você ser o santão da galáxia. É progresso. É óbvio que você não vai ser um cara totalmente santificado com 1 ano de fé. É óbvio que nós estaremos em santificação até Jesus voltar. Mas é óbvio também que a gente só progride, não regride. É óbvio também que pecado de salvo é acompanhado de lágrima, porque ele teme o Senhor e ele odeia ferir o coração do seu Redentor. Então, quando um crente para de chorar, um crente começou a morrer. E se o crente não chora, nem salvo ele foi, nem crente ele é. Crente, irmão, a última coisa que ele quer fazer é ferir o coração do Redentor. Então, pecado de crente, pecado de gente salva é acompanhada de lágrima, porque o arrependimento já é a atuação da graça. Você sabia disso? O arrependimento é um dom da graça, irmão. Quem não se arrepende não é salvo. Quem se arrepende não nasceu de novo. Assim, ó. Minutos, horas depois da prática de um pecado, um crente está chorando, irmão. O que eu fiz, cara?
Meu Deus, o que é que eu fiz, Senhor? E ele vai ao trono da graça, ele vai aos pés da cruz e ele aceita a consequência do seu pecado. Agora, profissional do pecado, irmão, que peca ninguém sabe, peca se esconde. Depois de 20 anos, o cônjuge descobre que a esposa traía, que o marido traía. Eu congreguei numa igreja, irmão, que o profeta da igreja, o cara assim, ó, que fazia, irmão, fazia chover, foi afastado do ministério porque torturava a esposa com a bolinha de aço na cabeça. Um dia a esposa atrasou para buscar ele no aeroporto, ele acordou ela de madrugada, irmão, ela de... Como é que é a roupinha de dormir? Ai, meu Deus, eu ia dizer avental, avental não, é... Baby doll também não, me ajuda aí, irmãs. Roupa de dormir lá. Baby doll. Ele acordou ela, irmão, 3 da manhã, camisola, baby doll, camisola. Botou ela dentro do carro, levou ela pro aeroporto e jogou ela lá, irmão, de camisola, dizendo, para você sentir na pele o que você fez comigo. A esposa atrasou meia hora. Olha o que o homem de Deus fez. É isso que eu estou falando para vocês. O salvo tem caráter de salvação. O salvo tem obra de salvação, evidência de salvação. Ele não pratica a obra do maligno, entende? Ele teme não amar o próximo, ele teme ferir a Deus, ele teme não seguir a palavra. Assim, ó, o salvo é facilmente convencido pelo querer de Deus. O salvo, ele... Se você abrir a Bíblia e convencer o salvo que ele está errado, ele não é obstinado, ele não tem a dura cerviz, ele é disponível à mudança, entende? Gente orgulhosa que esconde os orgulhos, os pecados, a altivez, a natureza do diabo dentro dele, é uma evidência que essa pessoa não é salva. Pessoa que nunca se arrepende, pessoa que nunca pede perdão, pessoa que nunca volta atrás, pessoas de dura cerviz, orgulhosas, é evidência de não salvação, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês a elucidar isso, tá? Dúvidas, questionamentos, vai mandando inbox aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. Quem não assistiu o Culto dos Hereges está disponível ainda no meu canal no YouTube, vai lá. E quem deseja aprender mais Bíblia e teologia, vem comigo no meu seminário de Teologia Sistemática, Teologia para o Povo. O link está na bio aqui do Instagram Teologia para o Povo e no link da bio do meu Instagram, AndersonSilva_org. Vamos crescer em fé, vamos amadurecer e vamos fazer a obra de Deus avançar, tá bom? Tamo junto, repasse esse conteúdo para as pessoas que você ama.